Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como engordar uma arroba a mais por boi em 110 dias de coxo no confinamento. Eu sou o Marcelo Souza e o tema de hoje é como saber se você vai ter bom ganho de peso no confinamento. Como saber se o seu ganho de peso médio, o seu ganho de peso diário projetado vai ser atingido no confinamento. Para falar desse tema, eu começo dizendo que hoje, no cenário que a gente vive atual de custos da pecuária, engordar uma arroba a mais por boi pode ser uma realidade no seu confinamento, pode ser uma realidade no confinamento que você gerencia. E eu digo mais, deveria ser uma meta a ser perseguida. Porque uma arroba a mais hoje significa R$ 320 a mais de lucro líquido no final da conta, depois que todas as despesas já estão pagas, que o teu custo fixo está lá, que os funcionários estão trabalhando, que a fazenda está em atividade total e com alguns processos, com alguns procedimentos, algumas ferramentas, você consegue, então, chegar a essa arroba a mais. E esses R$ 320 de lucro, comparado, ou melhor, proporcionalmente ao que você tem hoje, pode significar um aumento de 100% ou mais de lucro dentro da operação. Para chegar nesse ganho de peso atingido dentro do confinamento, eu preciso conhecer alguns fatores que derrubam o meu desempenho. É muito importante isso, porque muitas vezes os procedimentos que eu deveria fazer já estão sendo feitos, mas existem alguns fatores que estão ali, que estão derrubando o meu desempenho e eu não sei que isso está acontecendo. E muitas vezes esses problemas eles estão ligados uns nos outros. E, de uma forma geral, lá no final, você vai pensar assim, poxa vida, mas isso estava na minha frente. Eu vejo isso, mas não tomo uma medida, uma ação para combater e para mudar esse problema. Então, esses problemas podem ser nos alimentos, certo? Quando você tem diferentes tipos de problemas que vão afetar aqueles alimentos que são utilizados para compor as dietas. Podem ser erros nas dietas, também erros de formulação e erros de manejo, erros que acontecem no dia a dia, mas focamos aqui hoje em erros de formulação também, e podem ser problemas com contaminações nos alimentos que estão ali sendo utilizados para compor as dietas do confinamento hoje. Hoje nós não vamos entrar aqui falando de processos. Então, por exemplo, é claro, é óbvio que quando eu falo que eu não consigo chegar no ganho de peso projetado, ou melhor, fatores que me fazem não atingir um ganho de peso, um bom ganho de peso, um ganho de peso projetado no confinamento, eu preciso pensar em processo. Mas nós não vamos entrar nesse ponto hoje. Por quê? Porque quando eu falo em processo, eu tenho que falar em equipe, eu tenho que falar em gestão de equipe, eu tenho que falar em verificação de equipe, eu tenho que falar em indicadores de performance dessa equipe. E muitas vezes esse assunto ele leva dias para ser falado. Então eu vou pressupor aqui que você tem uma equipe coesa na mão, que você que é técnico, que está ali gerenciando, que você que faz as dietas, que você que atua somente com a parte de nutrição dentro de um confinamento, e mesmo você que é proprietário do confinamento e está aqui hoje, tem uma equipe que está coesa, que está trabalhando junto há muitos anos, e que esse não é um fator que vai influenciar no seu resultado de um ano em relação ao outro, porque esse tema nosso de hoje, a gente há de convir que às vezes, muda o ano, muda algumas variáveis e simplesmente eu não consigo chegar lá. Mas a minha equipe é a mesma, a minha estrutura é a mesma. Algumas coisas mudaram, mas não necessariamente equipe e estrutura. Então, hoje nós não vamos falar em procedimento, não vamos falar em equipe, não vamos falar em gestão. Nós vamos focar nas 3 partes que compõem, que a gente pode ter variáveis durante o ano. Por exemplo, quando a gente fala em qualidade dos alimentos, o que pode afetar a qualidade desses alimentos? É muito comum, e você sabe disso, tenho certeza, níveis diferentes de proteína bruta, níveis de proteína diferente, em alimentos iguais, de safras diferentes, muitas vezes com diferentes tipos de adubação, ou então que passaram por problemas climáticos na época da colheita, enfim, alimentos que têm a sua qualidade nutricional afetada, uma proteína mais baixa, por exemplo. Além da variação de proteína, também posso ter variação de energia, de NDT, no mesmo alimento. No mesmo alimento que eu estou usando de um ano para o outro, eu posso ter uma diferença, por exemplo, de NDT. Sem falar em minerais, vitaminas, os promotores de crescimento,
que muitas vezes estão inclusos nos núcleos, não é mesmo? Então, eu tenho as quantidades de promotores ideais, o tipo de molécula utilizada, o grau de pureza dessa molécula, o processo da empresa que fornece, enfim, algumas variáveis que podem aí estar diferentes de um ano para o outro, de um lote para o outro, de um lote de compra, mesmo dentro do mesmo ciclo de um lote de compra para um outro lote de compra. Eu posso ter problemas também, falando em qualidade, quando eu converso de resíduos, né? Por exemplo, resíduo úmido de cervejaria, muitas vezes uma polpa de laranja úmida, enfim, problemas no processo de produção desses resíduos que vão afetar bastante, na realidade, a qualidade nutricional desses resíduos. Então, se eu tenho um nível de NDT diferente da mesma matéria-prima, eu estou comprando muitas vezes o mesmo fornecedor. Mas como é resíduo, às vezes o processo varia. E se a gente lembrar o conceito de resíduo é o que não serve mais para a indústria, que é então destinada à alimentação animal. E não tem nada de errado, tudo certo com isso. A não ser o fato de que, muitas vezes, eu considero que aquele resíduo ele é padrão e que ele tem sempre o mesmo tipo de nutriente, me leva sempre ao mesmo lugar, me leva sempre ao mesmo resultado. Mas quando eu faço disso uma premissa, eu deixo de enxergar uma potencial fonte de problema de resultado dentro do meu confinamento. Bom, além disso, além de falar de qualidade, né, de resíduo, vou pegar um exemplo bem simples. O milho. Milho é sempre milho, né, Marcelo? Então, poxa vida, eu vou comprar milho, eu coto o preço, ainda mais hoje em dia, né? O valor que está valorizado, difícil, enfim. Mas milho é sempre milho, principal fonte de energia, muitas vezes utilizada em boa parte dos confinamentos. Quando eu falo que milho é sempre milho, eu posso estar correndo risco de ter um milho que não tem a mesma característica nutricional que eu usava no ano anterior, por exemplo, ou na safra anterior. E talvez os problemas que acometam aí o milho podem ser até detectados visualmente, como, por exemplo, o grau percentual de impureza que tem dentro desse milho. Infestação por insetos, por exemplo, os carunchos. Só esses dois fatores já me dão um ingrediente diferente para a formulação. E você pode pensar assim, Marcelo, mas é uma diferença que realmente pode ser muito sutil isso, não é uma coisa que assim vai causar um impacto. Eu te digo que muitas vezes é muito mais impactante do que você imagina. E eu não estou falando só disso. Pensa assim, em genética de semente, em linhagem, em adubação de solo, em problemas climáticos, né, pelo qual passou esse milho, enfim, várias situações que me levam a um outro padrão de qualidade. Bem, se eu tenho variação do teor de nutrientes, então lá na frente o resultado aonde eu vou chegar é diferente também. E isso, assim, quando eu abro um pouco isso e vou comparar, por exemplo, com alguns outros tipos de alimentos, como no caso de uma silagem, que por si só já tem uma variação enorme de adubação, de talhão, de corte, de tipo de forrageira, de tipo de planta que eu estou ensilando. Às vezes eu tenho uma silagem mista, às vezes eu tenho inoculante, enfim. Uma silagem pode passar por problemas de processo fermentativo, pode passar por problemas de manejo depois que o silo está aberto. E aí eu preciso estar muito atento à qualidade dessa silagem para poder saber se a minha projeção de ganho de peso vai estar legal, vai estar sendo atingida, né? Muitas vezes, além da silagem, eu tenho problemas na origem, com outros tipos de alimentos também. O que eu chamo de problemas de origem? Quando o alimento chega... Só um minuto, que eu acho que a gente teve um problema aqui. Deixa eu verificar aqui, só um minuto. O que eu chamo de problemas de origem, então? Quando o alimento já saiu ruim, de onde ele veio? Ou seja, lá atrás, na colheita ou no tipo de semente que foi usado, já não é o mesmo alimento que eu poderia estar utilizando naquele momento. Enfim, muitas vezes eu tenho alguns problemas que eu não monitoro.
E eu dou chance para que isso atrapalhe, para que isso não me leve ao resultado projetado. E a correção para esse tipo de problema ela é muito simples. Por quê? Porque se eu suspeito que eu tenho um problema na origem da matéria-prima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar analisar essa matéria-prima. E aí, quando eu mando analisar, eu vou saber exatamente que material eu estou na mão. Eu faço um rastreamento desse material, eu vou saber exatamente o que eu estou lidando. Bem, os erros de dieta, eles são muito comuns também, porque muitas vezes nós temos algumas situações que simplesmente fogem do nosso controle. Por exemplo, eu fiz uma formulação muito bem feita e, naquele momento, o meu programa de formulação puxou a matriz nutricional de um alimento e colocou um percentual de FDN fisicamente efetivo, de fibra ativa, né? Para falar um termo mais simples, um percentual de fibra de FDN fisicamente efetivo mais alto do que um dos alimentos da dieta realmente tinha. Porque o banco de dados daquele programa estava alimentado dessa forma. E aí, eu estou contando que a minha dieta vai ter aquele percentual de fibra efetiva. E, na realidade, ela não vai ter. E aí eu posso ter um problema, por exemplo, inclusive, de subacidose. Eu posso ter problemas seríssimos quando acontece isso. Então, erros de dieta, como, por exemplo, teor de amido alto, como, por exemplo, PDR que não está fechando, proteína digestível no rumen, que não está sendo atingido o nível mínimo, situações que realmente eu posso estar sujeito se eu não souber, se eu não conhecer os ingredientes que eu estou colocando ali dentro da minha dieta. E eu preciso observar os animais, porque a partir do momento, por exemplo, se eu tiver um problema de fibra efetiva, isso vai aparecer. Isso vai aparecer lá na prática. Então, a minha dieta, que na teoria está redondinha, funcionando super bem, de repente começa a dar problema lá na prática. Eu começo a ter uma alteração, por exemplo, de score de fezes. E alteração de consumo, alterações que, em geral, eu posso perceber desde que eu esteja monitorando. Por isso que, no começo do nosso programa de hoje, eu falei da importância de ter a equipe coesa, que realmente nós não vamos entrar nesse assunto a fundo, mas que isso é um diferencial, porque quando eu tenho essas alterações aqui, a minha equipe tem que detectar o mais rápido possível lá no campo, para que eu possa corrigir. Um outro problema, por exemplo, na adaptação dos animais. A gente sabe hoje como é importante fazer uma boa adaptação dos animais no coxo. E essa adaptação tem que ser feita de uma forma gradativa. E ela tem que ser feita de acordo com a resposta daqueles animais. E eu posso até usar, por exemplo, os níveis de FDN ou de fibra efetiva para fazer a transição de um tipo de dieta para o outro baseado no teor de FDN fisicamente efetivo. Mas eu preciso observar a resposta desses animais lá na prática, lá nas bases de confinamento. Então, esses são os nossos desafios. Achar pequenos erros de dieta que muitas vezes nós não tínhamos enxergado, porque tem alguma coisa ali que não está exatamente do jeito que tinha que estar. E um outro problema que também pode acontecer é o problema das contaminações. As contaminações, elas muitas vezes chegam de uma forma abrupta e em altos níveis. E aí, qual é a consequência disso? Eu perco animais. Eu começo a ter sintomas rápido, que evoluem rápido, que levam à morte de animais. Contaminações sérias, por exemplo, toxinas seríssimas de bactéria, enfim, animais que não são vacinados, enfim, clostridioses. E eu também posso ter outro tipo de contaminação, que são contaminações mais sutis, que passam desapercebido, e que muitas vezes eu ouço falar isso e falo assim, Marcelo, não é possível. Isso não. Isso, no boi isso não tem problema. E realmente, por exemplo, contaminações de origem fúngica, provocada por micotoxinas, que são as toxinas produzidas pelos fungos, que podem levar a sintomas clínicos ou não. E quando eu não tenho esses sintomas clínicos? Muitas vezes vou perceber, se eu não estou monitorando os animais, eu vou perceber só no abate que o meu ganho de peso não foi atingido, porque eu tive um ingrediente, um componente oculto que estava ali e derrubou o meu resultado. Um outro exemplo de contaminação que é também simples de acontecer e muitas vezes a gente não dá a menor bola para isso. O ataque, por exemplo, dos carunchos, insetos. Marcela, normal, proteína, né?
assim, a ocorrência realmente é frequente, ou seja, é normal ter insetos. Mas não é normal a gente achar que aquilo ali não acontece nada, porque acontece. Ah, eu tenho alguma coisa para fazer? Bom, depende. Aí, a hora que a gente entra no plano de ação, que nós vamos falar um pouco mais para frente, sim, tenho alguma coisa para fazer, com certeza. E para continuar engordando boi, você que é técnico, para continuar trabalhando firme aí, melhorando seus resultados, precisa começar a olhar nesses pequenos detalhes. Esse é um detalhe que tem que ser olhado, tem que ser observado. Enfim, são problemas comuns que muitas vezes acometem os animais de forma branda, mas que lá na frente vão me dar um problema de performance. E justamente esse é o problema, porque reduz o desempenho, né? E aqui nós vamos falar, por exemplo, em ganho de peso. Vou usar o parâmetro ganho de peso diário como uma medida de desempenho que é afetada negativamente quando eu tenho essas contaminações. Então, eu tenho uma redução de ganho de peso, isso é um fato. Eu tenho que saber isso, eu tenho que falar isso, eu tenho que entender esse conceito e levar ele para frente. Eu que sou técnico aqui hoje com você, com o programa, você que é técnico, está aí, e você que é, muitas vezes, veterinário, zootecnista, agrônomo, você que muitas vezes gerencia um confinamento, tem que levar essa informação à frente, porque a maior parte dos proprietários, principalmente os médios, os pequenos, eles não têm noção de quanto é importante, de quanto esse tipo de problema de contaminação reduz o ganho de peso. E, por exemplo, se eu estou tendo algum tipo de sintoma, quando eu começo a ter algum tipo de sintoma, porque imagina que isso é uma evolução, como uma diarreia, o que é diarreia? Diarreia é perda de líquido nas fezes, perda de nutrientes nas fezes. Aqui, uma boa parte de nutrientes que deveria ser absorvido, deveria participar, deveria ser convertido em carne, não é convertido, é eliminado nas fezes. Então, quando eu tenho diarreia, eu posso dizer que eu estou jogando dinheiro nas fezes, que eu estou tendo perda de alimentos nas fezes. Um outro problema que acontece também quando tem esse tipo de contaminação é uma baixa na existência orgânica do animal. São, muitas vezes, doenças com sintomas respiratórios leves, que, de novo, é muito comum, porque a gente sabe que nós estamos num ambiente que tem muita poeira, nós estamos no campo, no confinamento, é normal ter poeira, é normal ter muitos animais juntos, é aglomeração mesmo. Mas, a partir do momento que a resistência orgânica desses animais é afetada, eu começo a ter alguns sintomas. E o animal que está com sintoma respiratório, por exemplo, ele vai se alimentar de uma forma pior, ele vai converter, ele vai ganhar menos peso. E isso é exatamente um ponto que eu tenho que ficar de olho. Então, quando eu vou lá fazer as rondas e detecto o número de animais com sintomas respiratórios, e de repente uso isso como um indicador de performance dentro do confinamento, eu consigo saber se eu estou melhorando nesse sentido, se eu estou igual ou se eu estou com uma tendência a piorar. Os principais problemas de contaminações leves que acabam atacando os confinamentos são os fungos e as micotoxinas. Por quê? Porque esses fungos eles estão presentes no ambiente e em muitos alimentos que têm alta atividade de água, por ter muita umidade e muitas vezes também alta atividade de água, eles têm uma propensão enorme para que os fungos cresçam e produzam as micotoxinas. E essas micotoxinas, elas são levadas para dentro do animal, elas têm que ser metabolizadas por esse animal, e existe uma perda de energia nesse processo. O motor gasta um combustível à toa, e aí eu tenho uma ineficiência, ou melhor, a minha eficiência em produzir carne reduz. Meu ganho de peso, em geral, ele pode chegar a cair muito, lógico, o animal pode chegar até a morrer por uma contaminação, obviamente, quando a contaminação é mais alta, ela vai levar à morte de animais, mas na média, 15% de redução de ganho de peso eu vou ter com um problema de micotoxina constante dentro de um confinamento. E isso é uma causa para eu abrir o olho assim enorme e falar, eu preciso olhar para isso. Se eu quero continuar na atividade, eu preciso saber que isso existe. Não é de hoje, e só que não só saber que existe, mas eu preciso olhar para isso, eu preciso agir, porque sempre tem e sempre ataca. E muitas vezes sem sintoma clínico detectável. Imagina você a seguinte situação: um confinamento que ia muito bem, um confinamento de F1 Angus, dieta à base de silagem de milho
e sorgo misturada, milho, soja, ureia e núcleo. Ou seja, ingredientes bons. Não vou entrar no mérito, né? De repente, alguém aqui não é a favor desse tipo de silo, mas esse silo, ele estava bom, porém, em alguns locais era possível ver formação de colônias de fungos, como é muito comum. Se vocês forem aí em muitos confinamentos, a maioria, né? Vocês vão achar esse tipo de situação. E nenhum problema aparente. Os animais já vinham com uma boa performance, de histórico de ganho de peso daquela propriedade, 1,7 kg nos machos, que é um número bom, e, enfim, tudo certo. E aí, o proprietário, que também é veterinário, colega nosso, resolveu entrar com uma estratégia para atacar as micotoxinas e melhorar a condição e o ambiente ruminal. E aí, ele entrou com um biorregulador, um adsorvente, e no final do ciclo, quando ele matou o primeiro lote de fêmeas, ele conseguiu R$ 129 a mais de lucro líquido naquelas fêmeas, naquele ciclo, naquelas condições que já eram boas, já eram muito boas. Então, um problema que, se você fosse lá e fosse visitar esse confinamento, se você olhasse os números daquela propriedade, você não ia pegar esse tipo de problema, porque realmente estava indo tudo muito bem. Mas, de repente, foi uma chance de ter um incremento a mais. E quer saber como? Aumentou o rendimento de carcaça, além do ganho de peso daquelas fêmeas. E aí, como é que a gente consegue trabalhar isso, imaginando um rumen que está ali trabalhando direto, processando muitos alimentos, e que, como premissa de qualquer confinamento, uma quantidade grande de alimento concentrado, de milho, leva a uma potencial alteração no ambiente ruminal, mudança de pH, mudança, isso afeta totalmente o equilíbrio dos micro-organismos que estão ali e que realmente fazem o negócio acontecer, fazem o processo digestivo, a digestão bacteriana, microbiana acontecer. E aí, quando a gente dá condições, quando a gente deu condições para essa microbiota do rumen responder, ela respondeu, e respondeu dessa forma. Enfim, muitas vezes a minha previsão não dá certo. Eu escuto isso muito. Marcelo, tem ano que não dá, não sei o que acontece, tem ano que não dá. E realmente o nosso negócio, lidar com animal, lidar com campo, lidar com confinamento é um desafio. Nós ainda temos o clima que está ali, porque muitas vezes, é óbvio, você que está aqui comigo, você sabe o quanto que o clima às vezes castiga os animais confinados. Mas a partir do momento que eu defino um checklist para saber aonde eu posso ter o problema, eu consigo muitas vezes evitar esse problema. E a primeira coisa que eu tenho que saber é se aquele ano eu tive, ou comparado aos outros, um desafio climático importante. Como, por exemplo, uma onda de calor ou confinamento que roda o ano inteiro, muita chuva, muita lama, 15, 20 dias de chuva seguido, o boi está até na canela, enfim, quando a gente tem esse tipo de situação, o que acontece? O consumo cai, porque eu tenho um problema climático. Então, se eu registro o consumo, registro a quantidade de matéria seca ingerida diariamente, e eu sei, e eu anoto os períodos de problema, então eu vou ver nitidamente no meu gráfico de consumo que naquele período o consumo caiu. E aí, se o consumo caiu, a minha previsão muda totalmente, porque quando eu alimento um programa de formulação para saber previsão de ganho de peso, o consumo é uma das variáveis que afeta diretamente, óbvio isso, e todo mundo sabe. Então, eu tenho que fazer uma nova previsão de consumo, uma nova previsão, eu tenho que fazer uma nova previsão de ganho de peso baseado naquele consumo. E não é só isso. Se o meu procedimento é padrão, então eu tenho os mesmos funcionários, eu estou com a mesma estrutura, estou dentro do mesmo confinamento, o que eu preciso saber? Eu preciso olhar melhor a previsão, a qualidade dos alimentos. Eu preciso entender melhor a qualidade daqueles alimentos que eu estou usando aquele ano. E para que eu consiga fazer isso, análise bromatológica simples, ou seja, um procedimento que normalmente eu não faria, mas fazer análise de tudo não é uma coisa assim que
não cabe na minha rotina muitas vezes. E aí eu te digo o seguinte, que justamente é esse o diferencial que vai te levar a conhecer o que realmente você tem nas mãos. É olhar melhor para esses alimentos que você tem nas mãos hoje. E depois, já falei no começo, mas vou falar de novo, realmente a gente hoje precisa entender, precisa ter uma curva de consumo desenhada, precisa saber quanto de alimento esses animais estão comendo por dia, cada baia, uma descarga controlada por baia, para que eu saiba o percentual do peso vivo que eu estou oferecendo, para que eu consiga fazer não um fornecimento sem muito controle, mas sim uma leitura, um ajuste diário de fornecimento usando um bom procedimento de leitura de coxo. Então, se você considerar só o histórico dos anos anteriores, se você considerar a minha experiência, eu confino há tanto tempo, sem saber, por exemplo, como estão os seus alimentos aquele ano, qual tipo de animal eu estou trabalhando, se eu tive algum tipo de problema no ambiente, se eu tive troca de pessoas, e quando eu falo problema no ambiente, não só problema de clima, mas também um problema na estrutura, que às vezes aquele ano eu tive um problema de estrutura, eu aumentei muito a minha capacidade do confinamento, enfim. Várias coisas aconteceram mas eu só considerei a minha experiência anterior para detectar o ganho de peso, para tentar chegar naquele ganho de peso. Eu acho que eu vou ganhar isso. Então, eu fiz a minha projeção de acordo com um histórico anterior e não um pé no chão. Aí eu vou errar. Aí eu não vou chegar na minha projeção de ganho de peso, porque eu não usei a situação real, eu não considerei a situação real que estava acontecendo no confinamento aquele ano para poder chegar naquele resultado. Então, para eu fazer uma previsão que ela tem que ser assertiva, eu tenho que saber primeiro o que eu estou dando para esses animais. Sabendo que nem todo milho é igual, nem toda silagem é igual, torta, resíduo úmido de cervejaria tem uma variação importante, você sabe disso, você que é técnico, mas talvez se você ainda não teve experiência, né, não teve oportunidade, na verdade, de fazer análises bromatológicas de resíduo úmido de cervejaria, não só há uma variação entre diferentes cervejarias, né? Por exemplo, uma cervejaria que faz cerveja que é puro malte, uma cervejaria que faz cerveja que leva milho na composição. Já é uma diferença enorme. E também a diferença entre o dia que foi coletado, porque muitas vezes você vai numa unidade que faz vários tipos de cerveja. Então tem uma variação. Eu já peguei diferença de variação de 10% do nível de proteína bruta de um mesmo fornecedor em diferentes lotes. Ou seja, eu recebi uma cevada hoje, armazenei ela no silo de um cliente, e depois de um tempo, o mesmo cliente recebeu uma cevada do mesmo fornecedor e havia 10% a mais de proteína bruta registrado em análise no mesmo laboratório. Ou seja, é uma variação muito importante de qualidade. Proteína, extrato etéreo, energia cevada é um excelente alimento, apesar de ter atividade de água muito alta e sempre estar contaminada, inclusive com níveis mais altos de micotoxina, a cevada é um ingrediente bom. Então, usando um bom sequestrante, dá para usar com qualidade, assim como amendoim e outros alimentos. Mas existe essa variação, que pode chegar até mais. Na minha experiência, eu já peguei 10% de amplitude de variação, por exemplo, do nível de proteína da cevada. Então, para eu fazer uma previsão assertiva, eu preciso saber primeiro o que eu tenho na mão. Depois, quanto. O que, agora quanto. Quanto eu estou dando para esses animais. E é simples isso, né? Não parece uma coisa bem simples, mas quanto eu estou dando de matéria seca por dia? E aí eu anoto e faço um gráfico para saber a minha tendência de consumo. E isso impacta demais, porque muitas vezes eu até quero aumentar o consumo, mas eu não consigo ter algum problema de formulação. Posso ter um simples excesso de matéria seca e não estar olhando que eu preciso colocar água. Posso ter um excesso de amido, um problema de fibra de FDN fisicamente efetivo, e esses animais consomem bem, aí entra num quadro de subacidose, cai e fica aquela famosa onda, né, a oscilação de consumo.
isso vai ser um pipinaço lá na frente para o meu número, né? Com certeza absoluta. E eu também preciso saber quando eu estou fornecendo essa comida, ou seja, os horários dos tratos, que pode parecer uma coisa bem simples, bem básica, mas que eu preciso, não posso passar batido por isso. Quantos tratos por dia, se é no mesmo horário, se eu tenho um plano de contingência, por exemplo, quando eu tenho uma quebra de um equipamento que está sendo utilizado ali dentro da fazenda. Muitas vezes eu tenho só um vagão ou só um caminhão de trato, e aí, apesar de ter uma equipe boa de manutenção ali, o tempo que eu levo para conseguir consertar isso, se eu não tenho plano de contingência, pode me atrasar um trato, pode até fazer com que no final do dia eu tenha passado um trato a menos. Um trato a menos já vai dar uma barrigada no consumo. Enfim, o que, quanto e quando eu estou colocando de comida no coxo são pontos importantes para que eu tenha uma previsão bem feita, para que eu chegue num bom ganho de peso. E, finalmente, eu tenho que resolver os problemas que mais comumente acontecem, ou seja, eu tenho que resolver os problemas frequentes que atacam os confinamentos para conseguir chegar naquele ganho de peso, uma vez que eu sei que eu tenho uma comida boa, que eu estou fornecendo uma quantidade assertiva, ou seja, fazendo uma boa leitura de coxo, um bom número de tratos, então eu estou fornecendo uma comida, uma dieta, ou todas as dietas balanceadas, eu sei o que eu estou colocando de nutriente, porque eu analisei tudo, eu estou medindo o consumo, eu estou lendo coxo, estou lendo os animais, eu estou fazendo toda essa parte, eu já faço certo. Agora eu tenho que chegar no problema que pode, apesar de tudo isso, me levar a uma queda de performance, que no caso seria, por exemplo, uma contaminação pequena. Uma contaminação pequena, como por exemplo, micotoxina, como por exemplo, alguns tipos de bactéria que estão presentes ali na silagem. Eu também tenho que olhar, por exemplo, um outro fator importante que afeta a performance de forma importante é o estresse. E quando a gente fala em estresse, muitas vezes a gente que está no campo fala, Marcelo, mas estresse é uma coisa, né? Estresse é... O que é estresse, né? O que você define por estresse? Os animais que não estão tranquilos no confinamento. Pode ser um estresse térmico que afeta muito esses animais, pode ser, por exemplo, a lida desses animais de um jeito muito bruto, pode ser um estresse por um problema alimentar, variação em horário, quantidade de trato, enfim, fontes que fazem com que esse animal fique numa situação de estresse. E, normalmente, um animal que está numa situação de estresse vai refletir em todo o processo digestivo, porque o estresse ele vai mudar toda a produção hormonal desse animal, pode até levar a mudança de score de fezes, por exemplo, mudança de conversão alimentar. A resposta desses animais às suas dietas vai ser muito diferente se eles estiverem em situação de estresse, isso com certeza. Um outro problema que pode estar acontecendo, que muitas vezes também pode ser decorrente, pode levar a um estresse, aliás, são os quadros de subacidose ruminal e intestinal, ou seja, os animais estão sendo alimentados, estão confinados e estão desenvolvendo subacidose. Essa subacidose ela vai levar a um desmicrobismo, ou seja, uma alteração em todo o equilíbrio da microbiota ruminal, e dali para frente, tudo isso é um problema que pode ser sutil, sim. Não precisa chegar a ter um sintoma clínico, por exemplo, de animais com início de laminite, de problema de locomoção. Ah, Marcelo, os animais estão travando. Não, antes disso, a gente já pode ter esse problema de subacidose, por vários tipos de erro que podem estar acontecendo naquele momento. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu suspeito de subacidose, por exemplo, detectada por uma oscilação de consumo ou por um problema de score de fezes, é corrigir essa dieta. Eu preciso olhar o que está errado, e muitas vezes a dieta está bonitinha no papel aqui, mas a hora que eu vou lá na prática, como nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, muitas vezes o meu soldado pode estar fazendo alguma coisa de forma equivocada. E aí, adeus, né? Aí tudo que eu fiz, que eu caprichei para fazer, não vai estar acontecendo. Então eu tenho que ir lá no campo olhar. E não adianta olhar rápido. Tem que ir devagar, tem que parar, tem que conversar. Às vezes eu converso 2 horas e a hora que eu já estava quase falando, nossa, tá tudo certo aqui, vem uma pérola, uma informação valiosíssima que
por mais que a pessoa esteja fazendo com uma boa vontade, é aquele detalhe que está levando ao problema. Mas como eu vou detectar isso se eu não ficar ali conversando? Eu tenho que estar ali próximo para detectar, tem que ter olho de dono para estar ali do lado para detectar esse tipo de problema. E esse é um diferencial importante entre o resultado de um profissional e de outro. Esse tipo de envolvimento, de entrega, de pertencimento do negócio. Bom, corrigida a dieta, eu posso atuar hoje em dia, por exemplo, de uma forma moderna, com biorregulação, ou seja, regular o rumen com, por exemplo, levedura viva, probiótico, pré-biótico, que são micro-organismos que chegam ali justamente para tentar levar aquele local a uma situação de equilíbrio numa realidade de uma dieta totalmente adensada em alimento concentrado, já que isso é uma premissa. Então, eu estou dando uma condição extra para que esse rumen que está sobrecarregado responda melhor à minha dieta. Então, eu regulo esse rumen para evitar esse tipo de problema e para potencializar o tanto que eu vou conseguir tirar de nutriente, ou seja, a minha digestibilidade, a minha conversão de alimento em carne. E é exatamente isso que eu quero. E, finalmente, eu tenho que cuidar das toxinas. Eu tenho que rastrear para saber o quanto eu tenho para poder fazer um plano de ação para essas toxinas, sendo as micotoxinas as mais comuns, aflatoxina, fumonizina, zearalenona, vomitoxina, ocratoxina e mais 400 toxinas, tipos de toxinas diferentes que estão presentes. A gente conhece algumas somente. E eu tenho que ter um plano para primeiro saber o quanto e depois como eu vou atacar elas. Eu tenho que conhecer para poder combater esse tipo de problema, usando muitas vezes um adsorvente, um sequestrante, um adsorvente de micotoxinas de amplo espectro que vai e me tira esse problema do caminho. Hoje eu posso dizer para vocês que a micotoxina é o componente esquecido dentro das dietas de confinamento. Ele está ali, mas a gente não lembra dele. Bom, e você vai falar assim para mim, Marcelo, é muito difícil manter a qualidade dos alimentos todos os anos. E ainda mais esse ano, que a gente está com um desafio assim, de abastecimento enorme. Eu sei disso, eu estou no campo, eu estou vendo a dificuldade. Eu estou ali lutando junto. Eu estou, muitas vezes, né, eu estou ali nos locais que eu trabalho, dou assistência, enfim. Eu estou ali com a turma e falo, vamos junto, procura. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, Marcelo, desculpa, mas eu estou te enchendo tanto, não quero te encher tanto. Eu falo assim, pelo amor de Deus, se você não vier me trazer essas situações, aí que vai ser um problema. Então, a gente que está ali, a gente tem que estar disposto e com uma garra e com uma energia para subir uma montanha e chegar até no cume, porque, olha, tem muita coisa ruim aí no mercado, realmente. Mas tem que procurar, tem que olhar. E essa situação que eu estou falando é vida real. É uma coisa que nós, eu, você, nós estamos vivendo nesse ano. E será que vai ser só esse ano? Eu acho que não. Acho que a tendência é que isso continue daqui para frente. Então, tem que olhar para isso, perguntar sobre isso, conversar sempre sobre isso, sobre qualidade de alimentos, sobre contaminação, enfim. Dessa forma, eu consigo, eu falo tanto isso, eu persigo tanto isso, que as próprias pessoas que me vendem já sabem que eu estou buscando isso. E aí as coisas que chegam para mim começam a ser melhores. Então, é uma maneira de olhar esse tipo de situação e agir diferente, e chegar lá para conseguir, para realmente conseguir. E, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, olha, eu te ensino a engordar 1 arroba a mais por boi por ciclo de confinamento em 110 dias de curso. Todo mundo consegue? Não, porque eu posso fazer o meu melhor, posso fazer 150% do meu 50%, mas os outros 50% é você, é com você. É primeiro ter o conhecimento, ter a ferramenta e colocar em prática. Tem que fazer. E aí o resultado vem, porque não tem segredo. Com conhecimento, com vontade e com meta, perseguindo a meta, você vai chegar lá, você vai atingir. Bom, então hoje, no nosso programa, eu falei de alguns fatores que realmente derrubam o seu desempenho dentro do confinamento, de alguns fatores que são importantes, que muitas vezes passam batido na nossa frente, ou que a gente não dá a devida importância e que vão reduzir, vão
realmente desabar, fazer com que o resultado do confinamento desabe. Então, eu quero saber o seguinte, de tudo que você ouviu hoje, o que você pode colocar em prática aí no confinamento hoje que vai te levar a produzir uma arroba mais em 110 dias de curso?